Primeira atividade, bem tranquila, o que a gente precisa fazer, circle the correct sentence, A or B. Portanto, sempre um par de frases, de orações, de sentenças, uma delas errada, consequentemente a outra é correta. So let's see why the wrong one is wrong. Vamos investigar por que as erradas estarão erradas, qual o problema delas. So letter A, um exemplo bem tranquilo aqui. Hi, I'm Susanna. Hi, I'm Susanna. Claramente faltando o verbo aqui na B. Eu, Susana, eu sou a Susana. Lembrando que em inglês não vamos usar artigos definidos antes dos nomes próprios. Então eu não digo eu sou a Susana, eu sou o Pierre. I'm Susanna, I'm Peter, I'm John. Bom, vamos para o número 1. Temos uma pergunta usando aqui that is, that are, falando de existência. There, nessa estrutura, é considerado o sujeito. Portanto, houve a inversão aqui com o verbo to be para fazer a pergunta. Ambas opções têm a inversão. Are there. Se eu tenho o verbo aqui no plural, certamente vou ter que encontrar o substantivo aqui no plural. Onions. Em ambas a gente encontra o substantivo aqui no plural. Observe que onions, o O tem som de A, o primeiro aqui, né? Faço ania, e aqui faço um I. Onions. Tônica na primeira sílaba. E a diferença está aqui nos determiners. Temos um N, aqui temos um artigo indefinido N. So the question is, which one is the correct one? Are there any onions or are there an onions? Primeira coisa, N, artigo definido, que no inglês não tem plural, significa um necessariamente. Como onions está no plural, isso aqui seria impossível, né? Uma cebolas. Diferentemente do português, em que os artigos indefinidos vão para o plural, tem gênero, né? Uma, uns, umas, but not in English. Então, an com um substantivo no plural, a gente observa a opção de an e não de a, exatamente por causa do som vocálico aqui do O, né? De A. Se fosse singular, eu diria an onion, uma cebola. Então, an vai dar a ideia de alguma, aqui ou algum na pergunta, e observe que em português a gente poderia perguntar, tem alguma cebola? E jogar a cebola no singular. What happens in English? Quando você entra com esse N para perguntar se tem algum ou alguma, você está vindo com um substantivo contável na sequência, onion. Então, quando você usa o N, você vai usar o substantivo contável no plural, diferente do português. Então, quando eu traduzo ali para o português, eu posso encontrar, tem alguma cebola? Há alguma cebola? But in English, you would say, are there any onions? E não botar a cebola ali no singular, por quê? Porque é um substantivo contável, então eu entendo ali as regências. Portanto, letra A. Are there any onions? Observem there. O é mudo. A gente para no R no inglês americano. There. E aí, exatamente porque esse E está mudo, esse R pode pegar aqui na conexão, né? Are there any? Are there any onions? Ok, let's see number 2. De novo, vai trabalhar com that is, that are. Percebam que agora numa afirmação e o verbo está contraído aqui. Nas duas situações, né? There's aqui. Já indicando que vem um substantivo no singular. Existe alguma coisa, há alguma coisa. Lembrando que esse S, ao se contrair aqui o verbo, né, vai se contrair no R para o americano, there, está vibrando a voz ali no R, vai puxar um som de Z, e a gente encontra there's a butter in the fridge. O R vai conectar aqui, there's a butter in the fridge. Or there's some butter in the fridge. Novamente ele está mexendo no quantificador, aqui nos determiners, as palavras que estão acompanhando o substantivo. Então aqui a questão é, né, existe uma manteiga na geladeira, a butter in the fridge, or there's some butter in the fridge. E aí some, quando usado com substantivo no singular, se a frase estiver correta, certamente é um substantivo uncountable, não contável, que dá a ideia de um pouco, né? Eu boto um pouco de açúcar no meu café. I have some sugar in my coffee. E quando some acompanha um substantivo contável, o substantivo está lá no plural. For example, I have some books. A questão é butter, como é que a gente vai pensar o substantivo butter? Como something. As something countable or something uncountable. Isso vai fazer toda a diferença, porque se eu penso em butter como substantivo contável, ele é passível de ter unidade plural. 1, 2, 3. Se eu considero esse substantivo como uncountable, eu entendo que não tem unidade nem plural. Eu não posso dizer, por exemplo, tem um açúcar no meu café. Tem açúcar ou não tem açúcar? Um pouco, mas não. Eu posso falar 1 grão, 2 grãos, whatever. So the point is butter. Se eu boto a, eu estou dizendo que tem uma unidade. Se eu boto some, eu estou dizendo que não tem uma unidade, que é um substantivo uncountable. Bom, por mais que essa ideia de uma manteiga esteja muito solidificada na nossa cabeça, na verdade, quando eu penso em uma manteiga, eu não penso em uma manteiga, eu penso em um tablete de manteiga, eu penso em alguma outra forma de quantificar, de unificar essa substância manteiga, digamos assim, através do peso. Então, butter é uma substância que vai ser considerado não contável. O que você pode contar é o quilo,
o tablete, sei lá, o pedaço, alguma coisa. Mas quando entrou butter ali, ou butter, aí o som desse T vai variar de sotaque para sotaque, né? Como vai passar ali de butter, butter. O fato é que por conta disso a gente não vai usar esse artigo aqui para unificar a manteiga. Eu poderia falar um tablete de manteiga, um pacote lá, package of butter. Então a gente vai no sum, que vai pedir aqui o não contável no singular. Tem um pouco de manteiga in the fridge. Recebo um D e o G aqui fazendo um som juntos. O ETA mudo, fridge. Americans, maybe could use refrigerator, para falar da geladeira. A gente poderia, let me just organize it better. A gente poderia encontrar refrigerator in the fridge.